Olá, meu nome é Fábio Bechara, eu sou promotor de justiça eleitoral aqui em São Paulo e a convite da minha querida amiga, a desembargadora Inês Virgínia do Prado Soares, eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para vocês para compartilhar a experiência em 2020 a partir do impacto da pandemia nas eleições municipais, em particular aqui em São Paulo. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer para vocês e de dividir com vocês é o percentual de abstenção que nós tivemos nessa eleição. É evidente que a abstenção ela pode ser justificada por N fatores que certamente influenciaram esse incremento do número. Mas uma coisa é fato, inequivocamente, muitas pessoas deixaram de votar porque tinham receio de contaminação. Mas se de um lado é louvável e respeitável a decisão dessas pessoas que tinham receio de se contaminar em função da aglomeração, por outro lado, eu gostaria de dar um testemunho do esforço verificado no âmbito do sistema de justiça eleitoral, desde o Tribunal Superior Eleitoral até a cada uma das zonas eleitorais espalhadas, no caso, pela cidade de São Paulo, em adotar os melhores protocolos possíveis para assegurar segurança no exercício do voto. Profissionais dedicados, voluntários dedicados, que se debruçaram dia e noite para tornar o processo eleitoral brasileiro viável nos dias 15 e 29 de novembro para cidades como São Paulo, que tiveram segundo turno. Essa abstenção, no entanto, ela colocou na mesa uma questão que há muito tempo vem sendo debatida e que talvez, em função do percentual de abstenção, aí uma janela de oportunidade para se retomar todo o esforço de preocupação e discussão a respeito do voto facultativo, não é? Ou da obrigatoriedade do próprio voto. É claro que a expressão do número de abstenção é um componente relevante que não pode ser ignorado e que certamente vai suscitar aí uma oportunidade de debates e discussões no futuro próximo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa mensagem é que, somado ao esforço de solidariedade que caracterizou o início da pandemia, e o brasileiro, assim como toda a população mundial, se debruçou, não é? O gestor público se debruçou em tomar decisões rápidas, em tentar comunicar da melhor maneira possível, mas muitas vezes, em algumas iniciativas de solidariedade, foram identificadas iniciativas também de bastante oportunismo, em que o assistencialismo, revestido de solidariedade, por vezes levou a uma quantidade de denúncias muito grande de que, a pretexto de uma iniciativa de solidariedade e de respeito ao próximo, na verdade ali o que se assistia era uma tentativa de captação ilícita de sufrágio. É evidente que essas denúncias elas precisam ser muito bem apuradas, não é? Para que as acusações elas não sejam feitas de forma leviana e sempre fundamentadas em elementos de prova e evidências bastante convincentes. Mas não foram poucas as denúncias que nós recebemos ao longo de todo esse período. E eu queria fazer aqui também um registro importante de toda a tentativa, e aí eu me refiro não só ao Ministério Público Eleitoral, por óbvio, mas à Justiça Eleitoral, à sociedade civil e a diferentes segmentos, em particular os próprios partidos, não é? Num grande esforço de engajamento desde o princípio desse ano no projeto Eleições Limpas. Nós realizamos uma audiência pública no mês de maio. Essa audiência pública contou com a participação de mais de 1.000 pessoas, dos mais variados segmentos, e isso gerou o lançamento de um termo de compromisso que foi assinado por cerca de 13 partidos, em que, dentre outras coisas, havia ali o compromisso com as candidaturas de gênero, para que elas fossem efetivas e reais, não é? O compromisso também na contratação de empresas limpas, não é? Que não tivessem envolvimento, que não fossem empresas de fachada, mas também o compromisso das campanhas com a desinformação, com a não difusão de desinformação, com a não difusão das chamadas fake news, ou seja, procurando estabelecer um patamar ético minimamente razoável para que o exercício do voto e o exercício da democracia
fossem realizados da maneira possível. E isso envolveu um engajamento não só do Ministério Público Eleitoral, não só do Tribunal Regional Eleitoral e de todos os juízes eleitorais, mas também da sociedade civil e dos partidos. Em particular na sociedade civil, essa iniciativa contou com o apoio do Instituto Etos, do MCCE, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e principalmente também da Transparência Internacional com a sua representação aqui no Brasil. Nós lançamos na ocasião um portal chamado Portal Eleições Limpas, que permitiu que qualquer cidadão, e permite que qualquer cidadão, assim como qualquer campanha, pudesse certificar a respeito da lisura, não é, da empresa ou do prestador de serviço que estava sendo principalmente pelo fato de que essas eleições de 2020, diferentemente do que foi em 2018, elas foram financiadas majoritariamente com recursos públicos, o que aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade. Mas enfim, tivemos uma grande demonstração de cidadania, tivemos uma grande demonstração do quanto o sistema brasileiro é um sistema eficiente, de que a urna eletrônica ela foi um grande acerto e que por trás de todo esse esforço existem centenas, milhares de profissionais envolvidos e engajados a fazer com que no dia do voto tudo transcorra da melhor maneira possível, da maneira mais transparente possível, com o máximo de rastreabilidade e com muita responsabilidade e elevado espírito público por todas as pessoas. Eu fico aqui com essa mensagem de agradecimento e pela oportunidade de poder estar fazendo esse registro e de desejar, no final de 2020, um santo Natal para todos e uma excepcional entrada de 2021. Mais do que pensar no futuro, é a gente agradecer o presente e principalmente vangloriar e respeitar o direito de todas as pessoas. No que se refere ao direito ao voto, o sagrado direito ao voto, sempre muito importante para que a nossa cidadania e a nossa democracia saiam cada vez mais fortalecidas. Um grande abraço.